Número 22. Já estamos num nível elevado, quase perfeito, por isso preste muita atenção em cada detalhe, porque é praticamente um divisor de águas, do nosso conhecimento da prova da vida eterna. Obrigado. Os materialistas religiosos tratam as coisas materiais como bênçãos, mas tudo foi amaldiçoado no começo. Gênesis 13:17. A prova é que se corrompe. A benção é só a verdade oculta em parábolas nas escrituras sagradas, que é eterna, e que muitos desprezam, porque estão na busca de coisas materiais, e não de vida eterna e conhecimento das respostas da existência. Abençoar alguém não é encher ela de dinheiro, mas é ensinar a verdade eterna da palavra de Jesus para ela. Mas as pessoas estão correndo disso, confirmando que são filhas da maldição. Como Jesus disse para os judeus que eles eram filhos do diabo, pois queriam satisfazer o desejo dele, que é matar a vida eterna, a considerando como algo metafísico. Quando a palavra de Deus dá a ideia que as coisas materiais são bênçãos, é porque elas representam a palavra. Geralmente esse termo de bênçãos, usado para coisas materiais, vem do Velho Testamento, que usava as sombras materiais para representar as realidades eternas. Porque essas coisas materiais, consideradas bênçãos, representavam a palavra eterna a Jesus, que é esse escrito também, porque é a palavra verdadeira, sem distorções financeiras. Então, se você ouvir essas palavras, quer queira ou não, você está sendo abençoado, mas presentes materiais não é benção, porque a morte alimentando morte, é um trabalho que vai parar no fogo eterno, porque não tem conhecimento eterno da salvação. O evangelismo de anunciar a palavra da vida eterna a Jesus, sem o mamon, deve ser feito fora do sistema religioso das instituições, nas ruas, porque o reino de Deus é invisível e eterno. As religiões humanas vomitam a doutrina desse evangelho, porque é totalmente contra o seu esquema e estrutura. A estrutura e organização da Igreja Invisível de Cristo é apenas o conhecimento do reino invisível, pelas figuras das Escrituras, que leva o sábio a se portar como um anjo, anunciar a verdade eterna, sem envolvimento com sustento material. O evangelho das instituições religiosas, conhecido pelo mundo, não é o de Cristo, mas o de Mamon disfarçado de Cristo. Por isso devemos tornar o verdadeiro evangelho mais conhecido, pregando fora das religiões, o que não faz sentido ir lá para pregar, porque o templo não é em Israel. Jesus se arriscou em pregar lá para servir de figuras. Mas o templo é na mente de cada um, até porque o templo é o corpo não feito por mãos humanas. Na verdade, os chamados desigrejados é que são da Igreja Eterna, e os que se consideram da Igreja de Cristo, na verdade, estão no aprisco do diabo, sendo enganados. Jesus enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos do mundo, que foram dispersos pela Babilônia religiosa, por causa de suas feitiçarias, injustiças. E seus santos não puderam suportar o lobo Satanás em pele do Cordeiro Cristo, e foram para as ruas alertar-os da sua região. Mas os que já foram reunidos por Satanás, em seus apriscos materiais das religiões visíveis, denominações religiosas, não irão com Cristo, porque já foram reunidos pelos demônios, as aves que roubam as sementes do caminho, na parábola do semeador. Veja, uma reunião tem arrecadações de dinheiro e construções de templos. A outra reunião de rua tem arrecadação de pessoas libertas do engano religioso e construção da Igreja Eterna dos livres do mundo. Os olhos carnais são enganosos, porque o que ele vê não é o reino de Cristo, mas o aprisco do diabo, porque o mundo material foi permitido ser entregue ao diabo para ele governar. Isso significa que tem uma igreja falsa visível, e uma igreja eterna invisível. A igreja invisível é unida pelo conhecimento de Cristo, a verdadeira comunhão da concordância. Já a igreja materialista da ostentação é unida por conhecimento financeiro, associações filantrópicas, cargos e documentos. Veja como um conceito da internet é tendencioso ao lago de fogo. O fenômeno dos desigrejados surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Todo o propósito das Escrituras é tornar manifesto o reino invisível de Deus, por meio das figuras e rituais. Portanto, a igreja e a comunhão de Cristo não é material, aparente,
organizada por homens, como construções de templos e organizações humanas, uma espécie de empresa, porque isso seria um pecado de trabalho dos filhos dos homens no Evangelho, que é o sábado na lei eterna de rituais. A comunhão e o pão não é ajuntamentos físicos para impressionar e ser visto pelos outros, mas é a concordância com a verdade oculta de Jesus nas figuras da palavra, que é o pão eterno para a comunhão dos marginalizados da prisco do charlatão, e não enquanto dure o reino material. Então a Igreja de Cristo e a sua comunhão é o evangelismo de rua, aonde estão os doentes, precisando da cura da verdade eterna. Se o sistema religioso materialista é o aprisco do diabo, então só resta as ruas do mundo, aonde Cristo mandou evangelizar, e fazer a comunhão com o mundo, não com grupos rebeldes, facções mercenárias, porque o local da igreja invisível de Cristo é no mundo, aonde estão o trigo, profetas, e o joio, assalariados. Isso tudo significa que Deus criou a sua igreja invisível, eterna, por meio do conhecimento profundo das figuras da palavra, mas o homem criou a sua igreja para satisfazer o seu bel prazer da carne, igreja que abafa e corrompe a germinação da vida eterna, como uma semente concretada, impedindo as pessoas de serem livres pregadores de rua, sem arrecadações de dinheiro pela pregação correta. Vamos tentar juntar algumas frases importantes que Jesus falou, que esclarecem muito a verdade da palavra, para não sermos enganados. De graça recebestes, de graça dai. Se paga é porque não é de Deus. Quanto mais caro, mais podre. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, tudo por fé ou por dinheiro. Fé não tem nada a ver com dinheiro, por isso o dízimo nunca pode ser uma questão de fé. O meu reino não é deste mundo, portanto, não constitui de materiais, mas só de palavras. O reino de Deus é no interior, e não exterior na aparência. Sem mim, a palavra, nada podeis fazer. Tudo o que é feito por dinheiro não é nada para Deus. A minha graça te basta. Só a palavra é suficiente. O dinheiro estraga. Tudo que não é por fé é pecado. Romanos 14:23. Encher a barriga para pregar a vida eterna não é pecado, mas encher a barriga para pregar mamon é pecado. Isso significa que quem não prioriza a pregação correta de Jesus sem mamon pelas ruas, tudo o que ele fez se torna pecado, porque não é por fé, é por dinheiro. Ouvi um rapaz dizer que ele não se envergonha, porque está trabalhando, mas se conhecesse a verdade, ele se envergonharia, de só fazer pela barriga, e não fazer pelo céu, o enchendo de almas pela pregação correta, que, provavelmente, se envergonharia, de trabalhar por Jesus sem dinheiro. Não tem como ele encher o céu de almas, se o que ele prega está enchendo a barriga dele também. O Jesus com mamon é uma pregação de morto, que apenas vai enterrar outros mortos. É algo inútil. Pregação por dinheiro, porque não conheceu a vida eterna, precisa de algo material. O conhecimento de Jesus não é todo motivo e incentivo para se fazer algo. Uma ressalva: ser voluntário para se fazer algo para o governo, não é fazer por fé, é fazer por ser besta. Neste caso, quem não recebe dinheiro do governo, peca contra si mesmo. Outro versículo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Lucas 14:33. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas 20:25. Dar a Deus é dar essa palavra correta aos transeuntes, mas a César é o dinheiro do dízimo ao pastor, que vai glorificar os dominadores do mundo. Pagar imposto e pagar dízimo é retribuir a mesma fonte, porque estão tudo em comunhão. A prova é que a moeda é a mesma. Quem não conhecer as figuras da palavra, vai ser escravo, enganado por espíritos, dando dinheiro à religião. O pastor vai expulsar o demônio dela, mas para entrar mais 7. A prova é que vai passar a dar dinheiro ao pastor, dobrando o imposto dos escravos. Essa é a farsa dos espíritos da libertação nas igrejas. A palavra é difícil de entender, leva tempo, mas quem tem um ungido para o ensinar, tem um atalho para chegar à verdade. Mas quem tem um demônio para o ensinar, tem um deserto para dar voltas, e nunca chegar em lugar nenhum habitável. Aquela geração de Israel, que ficou 40 anos rodeando o deserto, e morreu, representa aqueles que seguem os ensinos dos falsos profetas do mundo das religiões de hoje, que nunca alcançam a terra prometida,
pela luta em Canaã do bom combate do debate da verdade. A luta em Canaã é o evangelismo de rua, para os que estão lá fora do sistema religioso, pedindo uma saída da morte. A comunhão é em todo o mundo, não no aprisco do sistema religioso materialista de Satanás. Morrem no engano do sistema religioso, porque fizeram o bezerro de ouro, para voltar para o Egito, reino visível, atraente dos olhos. No mundo tem tanto falso profeta, tanto bezerro de ouro, que Satanás até quer que as pessoas leiam a Bíblia, porque quando elas leem, não leem ela, mas as mentiras dos falsos profetas, que estão entranhadas em suas mentes, como uma maldição, como demônio, como uma veste mesmo. A capa babilônica é uma lavagem cerebral tão grande, unida com os desejos carnais, é unir o útil ao agradável, ao inferno. Com Deus não tem unir o útil ao agradável, vida eterna com salário de emprego do mundo, o lugar que Jesus escolheu para fazer habitar o seu nome. Não é onde tem arrecadação de distribuição de bens materiais. Eles tiram o nome de Jesus para colocar Deus, porque a palavra Deus está mais ligada ao Velho Testamento, aonde se podia viver pelas sombras, arrecadações para rituais. O objetivo é provar, com argumentos eternos, que tudo que é material, visível ou corruptível é amaldiçoado, e não supera o entendimento e o conhecimento das figuras da palavra, porque só isso prova a vida eterna, o céu e o inferno, e nada supera isso em importância, seja família, amizade, emprego, país, religião, e até o seu próprio corpo, pois só a nossa alma é eterna, e dependendo da nossa reação para com a verdade de Jesus, ela é o céu ou o inferno, a vida eterna ou a segunda morte. Querer forçar a barra com a instituição física como recomendação de Jesus, é oferecer um sacrifício defeituoso que o pecado da matéria corruptível proporciona. A instituição de Jesus é a consciência de sua verdade, que faz as pessoas saírem pelo mundo pregando de graça, pela fé da prova da decifração das figuras, as quais são impossíveis do homem criar, por causa do seu teor profético, e encaixe perfeito de todos os livros sagrados do mundo, que quem foi batizado no Espírito Santo sabe discernir, e por isso conhece Jesus. O reino religioso material deles foi construído sobre a areia da interpretação equivocada de seus estudos teológicos. Por isso qualquer sopro de Jesus, como esses escritos, derruba o seu império, e o terror ou desprezo deles dessa palavra já é sinal do termômetro do fogo eterno em seus lombos. Quem trabalha para Deus está em outro patamar, e tem a moeda eterna como salário. No dia 10 do mês 7, no dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação do pecado, derramando sangue 7 vezes sobre a arca da aliança, e ninguém que estava no átrio, de fora, poderia ver o que ele fazia, mas na graça, em Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, você pode ter noção do que o sacerdote fazia no Santo dos Santos, debaixo da nuvem do incenso, para ter o perdão da ignorância das figuras, ao ver feito um doido, pregando Jesus, sem dinheiro, nos lugares públicos, para que as pessoas entendam as figuras, e recebam a prova da vida eterna, para sua salvação eterna. E essa loucura de pregar de graça nas ruas, é tão mais importante do que o dia do perdão antigo, quanto você e sua sombra. Em Cristo, na nova aliança, não tem exclusão humana de igreja física. A exclusão é pelo anjo no livro da vida, e no juízo final. O pastor que excluiu o membro da igreja física, não está excluindo do corpo de Cristo, mas da facção religiosa, criada pelo homem, a qual não vai subir quando Jesus vier buscar a sua igreja, a qual são todos os espalhados pelo mundo, que o conhecem. Por isso não segue os falsos pastores materialistas do Mamon. Automaticamente os impuros de maneira nenhuma se reunirão com os santos, no caso de uma reunião programada, diferente da espontânea do evangelismo de rua. Isso acontece na religião humana contaminada da carne. Qual o interesse de alguém se reunir com os santos, que só querem ser batizados no Espírito Santo, para decifrar as figuras das Escrituras, e sair pelo mundo pregando de graça, sem arrecadação para construção civil e pagamento de ministros, para sustentar sua carne, mas na igreja exercitada na sedução, muitos vão lá para se divertirem, cantarem nos palcos, arrumarem casamento,
o que é representado pelo episódio em que Balaão usa as mulheres estrangeiras para contaminar o povo, as quais representam as denominações, que espiritualmente também são os altares de Baal, os quais Deus manda a Josué, Jesus, a palavra, como esses escritos, destruir. Entendo o que está escrito em Mateus 18, porque Jesus estava na lei, e ele ainda dá uma ressalva para a reunião espontânea do evangelismo de rua da nova aliança. Entenda também em Hebreus, quando fala para não deixar a congregação, mas admoestar uns aos outros, porque são pensamentos distorcidos que os indultos e inconstantes na meditação da palavra se enganam com o espírito, por não meditar direito, e ouvir para a glória própria. Bem, não vamos atentar para versículos isolados, ou pontos difíceis de entender, porque isso é coar um mosquito, mas vamos nos atentar para o camelo, para não engolirmos e passarmos mal, como cobra, porque todas as figuras da palavra, e as palavras de Cristo, mostram que não pode pegar dinheiro. Portanto, não tem instituição religiosa para dar dinheiro aos dominadores do mundo, porque a nossa moeda é a palavra Jesus. Esses escritos: quem está morto despreza a vida eterna, que é esta palavra que não passará. Por todo lugar que você olha, você vê um fariseu pregando Jesus errado, dando lugar para o demônio. Chega a ser incrível. O pastor diz que quem não dá o dízimo é ladrão, mas quem entende a palavra Jesus, vê que o ladrão é quem pega dinheiro da bolsa do evangelho, como Judas o fazia, cumprindo a profecia de que levantaria contra Cristo o calcanhar, aquele que sentava com ele à mesa. A bolsa dos 12 representava o céu eterno, aonde deve se ajuntar os tesouros, porque era o tempo das figuras, das sombras, mas hoje o gasofilácio é a eternidade. Para onde vai a alma daquele que entende? Jesus permitiu a bolsa para figuras, mas não era necessária, e isso ele sempre tentou dizer, mas sem sucesso. A prova é que ele multiplicou os pães, e andou sobre o mar, além dele ter profissão, e colher os frutos das árvores, e de ter amigos mais chegados que irmãos. Naquela região, a regra da bolsa era apenas para dividir com os pobres. Em nenhuma parte vemos ele pegando da bolsa para se alimentar, somente do que cabia no seu corpo. Quem pegava da bolsa era Judas, para roubar dos pobres. Até os presentes que ele aceitou, como toda oferta do tempo das figuras das sombras, tinham um significado espiritual, que para nós hoje não serve como exemplo para aceitarmos presentes materiais. A bolsa também serviu para dar uma impressão de que eles eram um grupo rebelde, que dominaria o mundo, caso Cristo fosse o Messias material que eles estavam esperando. Tudo como parte do plano de Deus para cumprir as profecias. Só vê a necessidade da bolsa no ministério de Cristo aquele que vê um mosquito, mas não enxerga o camelo, cego pela ganância. Hoje em dia só necessita de bolsa, arrecadação. Quem não quer trabalhar, e quer viver do engano, confundido por fé. Está escrito que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados. Os principados são poderes espirituais desse mundo, que elegem, ou estabelecem, os governadores, e estão associados com o dinheiro, que é o poder do seu reino material. Quando debatemos as ideias, já estamos guerreando, combatendo o bom combate das ideias, que Deus recebe como sacrifício, e esses escritos já são combate. O poder de Jesus é exclusivamente o conhecimento da palavra das figuras, que prova o invisível eterno, do qual nosso interior, ou consciência, faz parte. A igreja estabelecida pelos principados, que briga por espaço terreno, ela busca o poder do mundo, que é o dinheiro, que constrói o seu reino físico, que não é de Deus, mas é o reino de Satanás. Portanto, a igreja material visível é mundo, na disputa pelo poder e espaço físico. Nas escrituras estão escritas muitas coisas, que devem ser filtradas pelo poder do conhecimento das figuras de Jesus. Por isso, muitos afirmam com tanta convicção, coisas que não entendem e nem sabem como funcionam. Veja, se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, comer e beber como convidados por amigos, que Cristo permitiu, porque não nós com mais justiça, mas nós nunca usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã esta minha glória. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa, mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia, emprego do principado Mamon. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente, para não usar em absoluto do meu direito no Evangelho. 1 Coríntios 9:11-18. Isto são palavras de Paulo com os ciúmes dos outros apóstolos para com os coríntios, porque ele foi o primeiro a pregar o Evangelho para eles. Mas quem foi convidado e teve todas as despesas pagas foram os apóstolos, e ele e Barnabé nunca foram recepcionados com esta honra. O direito que Jesus nos deu de viver do Evangelho nesse sentido é comer e beber do que se nos oferece quando formos convidados para ir anunciar a palavra em algum lugar. Não tem nada a ver com dízimo em dinheiro inventado de hoje, até porque os rituais foram abolidos, quanto mais o dinheiro do dízimo, que nunca existiu. Mesmo com essas palavras, que confundem as sombras com a realidade, as sombras dos sacerdotes comerem do que é sagrado, salário do pecado, com a realidade da vida eterna como salário, veja o Camelo que ele afirma veementemente. Mas nós nunca usamos deste direito, de hóspede convidado, e não de ser senhor sobre os escravos, antes suportamos tudo, anunciar o Evangelho às próprias custas, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo, escândalos, brigas de empresas, concorrência comercial, vanglórias e humilhações etc. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã esta minha glória, de anunciar o Evangelho às suas próprias custas, sem comer e beber. A fruta atraente é o sistema religioso materialista, visível, por causa das muitas amizades, que eles dizem ser comunhão de Cristo, eles não levam a sério, e acaba contaminando o sagrado, e recebendo as consequências do engano aqui, e da condenação lá. Só o fato de ninguém poder tocar na arca, já é um aviso que o Evangelho não se mistura com coisas desse mundo. Uma vez resolveram fazer uma peça do filho pródigo moderno, e como eles se divertiam com esse filho pródigo moderno, ninguém se segurava, e isso aumentou o vínculo da amizade entre eles, o que retrata bem o que acontece na realidade do sistema religioso. As zombarias deles de Deus fortalecem a união deles contra Jesus. Eles rolam de rir quando ouvem que no Evangelho não pode pegar dinheiro, porque isso é servi-lo. Quando no Apocalipse está escrito que o mundo segue a besta, já fica claro que os bestas terão mais visualizações, e serão seguidos. Como que aquela passagem de Marcos 12:41, da viúva pobre, que deu tudo o que possuía com uma moeda. É um cofre sem medida para os falsos profetas arrastarem tudo de material que tem das pessoas. É uma passagem bíblica que arrasta multidões para o inferno eterno até hoje. Infelizmente, aquela moeda é a tua alma no meio do mundo, pregando Jesus sem mamon, por causa da prova do conhecimento das figuras de Jesus. As ofertas dos ricos são as instituições do mamon espalhadas pelo mundo. Deus só vai atentar para a tua oferta, como lição, mas as deles serão desprezadas ao fogo eterno da corrupção. Aquele episódio foi permitido para figuras, para fazer parte do bom combate do debate da palavra, e sondar o coração dos homens. Se ninguém observasse isso, Satanás estaria zombando de Deus até hoje, dizendo: não te falei? Que a tua criação é tão burra, que nem te conheci. Aquele templo é a eternidade. As ofertas são as pessoas anunciando a vida eterna nas ruas. O gasofilácio são as almas ajuntadas nos céus. O trabalho de manutenção do templo é dos anjos. Lembrando que hoje não era para existir nenhum templo no nome de Jesus, porque ele acabou com as sombras para estabelecer a realidade dos trabalhadores da eternidade. Anjos reais pregando pelas ruas. Quem troca o espiritual pelo material, o desprezando,
considera a eternidade inútil, porque o morto despreza o vivo, e vice-versa. O material movimenta o dinheiro nos templos, mas o espiritual movimenta Jesus na eternidade, pelas ruas, sem rituais, sem pagamento de dinheiro, sem movimentos inúteis para a eternidade. Muito movimento material, e pouco espiritual, é sinal que o céu está perdendo, e o inferno está cheio. Muito movimento material, e nos templos, muito movimento eterno, é nas ruas. Um exemplo de movimento espiritual são esses escritos. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 períodos proféticos, luz de candelabro, ao longo dos séculos, e os vencedores delas são os desigrejados de todos os tempos dos gentios. Isso é apenas uma profecia para mostrar aos homens que Deus já sabia de tudo o que eles iam fazer com a sua palavra ao longo dos séculos dos gentios. O bezerro de ouro, a Babilônia religiosa. Enterrar na parábola dos talentos e investir na terra, com arrecadações, vendas de produtos religiosos em nome da eternidade, etc. Eternizar é pregar na rua sem instituição. Não é ficar famoso ter uma estátua memorável em algum lugar. Os religiosos dizem: eu nasci da água porque passei no tanque da igreja, mas se fosse vivo, sabia dessas coisas, como salário do evangelismo de rua, e não estava na filinha, para pregar no palco da igreja, para ser adorado com aplausos pelos demônios, chegam a sair da igreja com cara de bico, porque não deram oportunidade para ele pregar no palco, sendo que Deus dá todas as oportunidades a ele para ele pregar aos transeuntes na rua, e ele não quer nem pensar, mas quer ser visto por um grupinho de mais ou menos 50 pessoas, mas não quer ser espetáculo para as almas eternas, incontáveis, como as estrelas do céu, porque é cego, e animal cego e coxo não serve para o sacrifício do altar de pregar Jesus sem mamão nas ruas. O sangue é essa palavra. Nos purifiquemos de nossa ignorância, lavemos nossas vestes nesse sangue. Os grandes grupos de amigos espalhados por todo o mundo, que eles dizem ser comunhão com Cristo, família de Deus, caridade, ou simplesmente popularidade nos grandes ajuntamentos da satisfação carnal, mas que passam longe do conhecimento dessa palavra, fugindo, tapando os ouvidos, rindo e escarnecendo, porque a desprezam do fundo da alma, por amor ao mundo visível, já é sinal que vão morar para sempre no lago de fogo com Satanás e seus demônios, os quais inspiram e proporcionam toda essa balbúrdia mundial, tipificada na orgia do bezerro de ouro, encontrada quando Moisés desceu do monte Sinai da lei, que eles julgam ser justiça e liberdade. Bem, os argumentos apresentados aqui, que instituição física é um pecado grave para Jesus, são irrefutáveis dentro das escrituras descifradas. As heresias vêm das frases claras nas escrituras. Os argumentos dos mercenários, na verdade, são conveniências da carne. Cabe a cada um constatar, com a sua meditação, qual está certo. O que diz que quem não dá o dinheiro do dízimo vai para o inferno, ou o argumento que diz que quem dá o dízimo para o pastor vai para o inferno. Como sempre você decide. A salvação é individual. Não se precisa falar mais nisso, para quem não quer mais ouvir isso, até porque tem um mundo lá fora necessitando da verdade, da qual quase ninguém sabe disso, e quem sempre fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas, com vãs repetições de fariseus, sem nunca entenderem o que falam com tanta convicção, espiritualmente é morto enterrando outro morto. Obrigado, fica na paz.